Depois da professora Sadie levar aquela flechada no olho, do outro lado da arena, o professor Banshee ouve gritos e se pergunta se aquela louca deveria estar machucando os alunos. Então, ele corre e se depara com os alunos assustados e pergunta por que a porta estava trancada. Assim que ele vê aquela cena, eles ficam sem entender o que havia acontecido e vendo todo aquele sangue. Será que ele vinha da Sadie? Tudor vê seus amigos machucados e corre até eles. E Banshee pergunta para Vikir o que estava acontecendo naquele lugar. Vikir conta que durante a prova, ele se assustou com o golem da professora que vinha na sua direção e acabou disparando uma flecha que passou de raspão pelo golem e acabou acertando a professora Sadie bem no olho. Banshee se lembra de ver muitos alunos se machucarem durante um exame, mas nunca um professor. E isso foi acontecer justo com você, Sadie. Será isso o karma? Então, o exame foi encerrado e Vikir obteve um total de 11 pontos nesse exame. Enquanto a Santa Dolores curava os alunos feridos, ela percebe que Sinclair sofreu uma reversão de mana e estava com ferimentos graves internos. Sancho estava cheio de cicatrizes e Pig estava com uma fratura na mandíbula por causa do impacto. Um aluno não deveria estar com esse tipo de lesões depois de realizar um simples exame. Tudor pergunta se seus amigos estavam bem e ela diz que eles iriam ficar bem, pois eles não demoraram para chamá-la para socorrê-los. Dolores então se dirige até onde a professora Sadie estava e pede para ela mostrar seu ferimento. E fala também que, assim que ela se recuperar, o conselho estudantil iria chamá-la para uma audiência por agressão excessiva contra os alunos. Sadie pergunta se então aquela era a famosa santa da família Covades, e Dolores pede para ela deixar curar seus ferimentos. Então, Sadie arranca aquela flecha do olho e fala que não precisava da sua ajuda, deixando todos desconfortáveis vendo aquilo. E diz que, se eles quiserem puni-la por aquela atitude, que fiquem à vontade. Mas é bom que todos se preparem, pois, quando esse dia chegar, ele vai ser divertido. E fala que as pessoas que andam agitando as noites da capital imperial, ultimamente, havia muitas coisas interessantes acontecendo. Seu nome é Vikir, certo? Vou me lembrar de você, gatão. Nos encontramos por aí. Assim, o longo exame dos alunos chega ao fim. Sinclair fica na primeira posição, Grenouille em segundo, Tudor em terceiro. Os trigêmeos dos Baskerville ficam em quarto, quinto e na sexta posição. E Sancho em sétimo. Vikir fica lá na 21ª posição. Os alunos que perderam seus pontos no exame da professora Sadie tiveram a chance de refazer o exame novamente. E com isso, Sinclair conseguiu conquistar o primeiro lugar. Mesmo depois dos resultados, ninguém estava dando muita atenção para os primeiros colocados. O foco da escola estava em apenas uma pessoa, o aluno que conseguiu atingir a professora Sadie. Todos os olhos dos estudantes estavam felizes com aquela conquista. Parece que ninguém gostava daquela professora. Vikir se perguntava se aquela era a recompensa por ele agir por impulso. Bom, a vida de Vikir de dia só existia para que ele continuasse durante a noite com seu trabalho. E bom, eu não me envolver, mas ver os alunos sendo massacrados não deu para me segurar. Enquanto Vikir caminhava, pensando no que tinha feito, uma novinha do job tenta se declarar e ao mesmo tempo entregar uma carta para Vikir, mas os trigêmeos aparecem e colocam ela no seu lugar. Afinal, o coração de Vikir só pode ter uma pessoa, ou melhor, 3, que eram os trigêmeos dos Baskerville. Bom trabalho, garotos! Agora, na sala do conselho estudantil, Vikir, ao entrar, vê a Santa Dolores lendo o jornal escolar e senta ao seu lado, e pergunta por que ela estava com a cara fechada para ele, e ela pede desculpas e fala que não notou ele chegando, e fala que havia saído um novo artigo sobre o cão noturno, dizendo que a destruição na capital imperial e no cemitério real eram obras do cão noturno, e fala que eles não tinham nenhuma prova, mesmo assim estavam colocando a culpa nele mais uma vez, e parece que alguém está manipulando aquela história. Vikir começa a ler e se lembra de que, na torre da capital, há um relógio onde os moradores olham para ele várias vezes ao dia, e que aquilo era um sinal de paz, e se pergunta se o responsável pelos ataques destruir o símbolo da cidade, aquilo seria uma provocação contra o sistema. Então, Vikir se lembra que a mensagem que ele recebeu ontem da Cindy mencionou que a área do cemitério era uma área suspeita, que foi lá que alguns agentes desapareceram. É melhor dar uma olhada pessoalmente. Assim que a noite cai, Vikir se dirige até o cemitério real, um local onde os heróis que defenderam o Império descansavam. Agora que Vikir observava lá de cima, ele percebe que o cemitério ficava próximo do orfanato de Indulgência, o mesmo local onde ele enfrentou Dantalion. Se isso for uma coincidência, só indo lá para descobrir o que está acontecendo. Agora sim, vamos descobrir de uma vez por que os agentes da Cindy estavam desaparecendo. Vikir observa alguns zumbis. Bom, não sabemos o que essas pessoas fizeram enquanto estavam vivas. Está na hora de pôr um fim nisso. Vikir, dessa vez, decide testar a Anubis. Quem imaginaria que o Aien iria criar um mecanismo em um artefato sagrado? Diferente do arco padrão, esse arco está fora
fora dos padrões. Depois dizem que um mestre não escolhe suas armas. Enquanto Vikir caminhava pelos zumbis, ele sente um cheiro forte de demônio. Mas o cheiro era bem fraco comparado aos outros cadáveres. E a origem daquele cheiro vinha da direção do orfanato. Deve estar acontecendo algo lá. Dantalion, aquele ladrão vagabundo. Como ele ousou roubar você de mim? Desculpa, Rose, por te perder mais uma vez. Eu prometo que nunca mais vou deixar alguém tirar a pessoa que eu amo de mim novamente.